Olá, o meu nome é Filipe Ruivo e vou falar-vos do processo de reporte de contas anual à ERSAR por parte das entidades gestoras de sistemas municipais. Os conteúdos desta informação estão repartidos pelos seguintes modos. Primeiro, aceder ao ficheiro Excel de reporte de contas no portal da ERSAR. Segundo, preencher o ficheiro Excel. Terceiro, importar o ficheiro Excel para o portal da ERSAR depois de preenchido. Quarto, importar os documentos de prestação de contas para o portal da ERSAR. Quinto, submeter o processo do reporte de contas à ERSAR. Sexto, comentários e histórico do processo. O primeiro passo a dar no reporte de contas é descarregar o ficheiro de recolha de dados. Onde vamos buscar o ficheiro? O ficheiro encontra-se disponível no portal da ERSAR, para o qual é necessária uma senha de acesso. Depois de aceder ao portal, deve entrar no módulo de Regulação Económica. Aqui, vai selecionar o link Ficheiros de Apoio EGs. São disponibilizados 4 ficheiros e cada uma das entidades gestoras deve descarregar o ficheiro adequado à sua entidade. Após descarregar o ficheiro Excel, deve proceder à sua gravação numa pasta no seu computador, como estou a fazer, e iniciar o seu preenchimento. O portal da ERSAR aceita versões de Excel compatíveis com o Office 2010. Se a sua versão de Excel for mais recente, deverá gravar o documento com extensão XLSX. Se a entidade gestora utilizar uma versão de Excel em LibreOffice ou outro software livre, recomenda-se um contacto prévio com os serviços informáticos da sua entidade gestora antes de iniciar o processo de descarregamento do ficheiro Excel. A maioria das versões de LibreOffice desformatam e alteram formas do ficheiro Excel disponibilizado pela ERSAR e não podem ser utilizadas. Quando abrimos o ficheiro de reporte de contas, temos acesso a várias folhas para reporte de informação. No lado esquerdo do ficheiro, podemos aceder às folhas Instruções e Definições, onde poderá ser consultada informação relevante para o carregamento de dados. Vamos agora iniciar o preenchimento do ficheiro. Para iniciar o preenchimento do ficheiro do reporte de contas, deve aceder à folha Início, onde existem campos de preenchimento automático e campos de preenchimento manual. Para carregamento de informação nos campos de preenchimento automático, deverá selecionar a entidade gestora na lista de opções disponível ao lado da célula C3. Caso não consiga visualizar a lista de opções, deverá inscrever o nome da entidade gestora conforme está identificada no portal da ERSAR. Em seguida, carregue em Enter no botão do teclado. Deverá de seguida proceder ao preenchimento manual de informação em todas as células que estão a branco. Na célula F8, deve selecionar as opções Sim ou Não, consoante a entidade gestora realize ou não outras atividades e serviços. No caso das câmaras municipais, deve ser sempre escolhida a opção Sim. Na célula C12, deve selecionar as opções Sim ou Não, consoante a entidade gestora tenha ou não implementado um sistema de contabilidade de custos. Se escolher a opção Sim, deve de seguida proceder ao preenchimento da célula E12, inscrevendo o ano de implementação, e da célula C14,
selecionando o sistema de custeio implementado dentro das opções disponíveis, como por exemplo o sistema de custeio por atividades ou método ABC. Nas células C16, D16 e E16 deve ser prestada informação sobre a forma como a entidade gestora presta cada um dos serviços regulados, tendo em conta as opções de escolha disponíveis. Por exemplo, se a prestação do serviço está adjudicada à entidade externa, deve ser escolhida a opção Contratado à entidade externa. Por outro lado, se a prestação do serviço é assegurada com os próprios recursos da entidade gestora, deve ser escolhida a opção Diretamente pela EG. Sempre que o serviço em baixa não seja diretamente prestado pela entidade gestora, há que proceder ao preenchimento das células C18, D18 e E18, indicando o nome da entidade externa a quem foi contratado a prestação do serviço em baixa. São exemplos deste tipo de entidades a Lusagua, a Resur e a Ecorrede. Sempre que o serviço em alta não seja assegurado pela entidade gestora, há que proceder ao preenchimento das células C20, D20 e E20, indicando o nome da entidade externa responsável pela prestação do serviço em alta. São um exemplo deste tipo de entidades a Águas do Algarve ou a Icovi nos serviços de águas e a ERSUC ou a GERSAMB no Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos. Nesta folha existem ainda alguns botões de acesso rápido a todas as folhas do fecheiro, como por exemplo a folha Balanço Bocal, a folha Inputs destina-se à recolha de informação adicional e à validação dos dados financeiros introduzidos de forma a despistar situações de erro e faltas de informação. A quando do seu preenchimento, deverá ter-se em atenção que: primeiro, deverão ser preenchidas todas as células em branco constantes das colunas E, G e I, com dados reportados no módulo da qualidade de serviço do portal da ERSAR para o ano em análise, que no mês do reporte de contas ainda não estão validados. Segundo, para aceder ao módulo da qualidade de serviço do portal da ERSAR e recolher os dados necessários, o técnico responsável pelo fecheiro do reporte de contas deverá solicitar acesso a este módulo ao gestor do portal na entidade gestora ou solicitar o apoio do técnico responsável pelo reporte de informação sobre qualidade de serviço. Terceiro, não deverá ser eliminada a informação constante das colunas D, F e H. Quarto, no módulo da qualidade de serviço do portal da ERSAR, poderão recolher a informação necessária ao reporte de contas nos separadores AA, AR e RU de cada um dos processos. Atenção! Os dados nesta folha apenas servem para despistar situações de erro dentro do próprio ficheiro Excel e não têm de ser atualizados posteriormente com dados validados. Na parte final desta folha, existem campos para ser inserida outra informação, nomeadamente sobre contratos domésticos e não domésticos, bem como o número médio de famílias beneficiárias de tarifários sociais e de famílias numerosas. Por último, salienta-se que após o carregamento dos campos em branco desta folha e do preenchimento total do ficheiro Excel, a entidade gestora deverá regressar a esta folha, analisar alguns rácios automaticamente calculados e identificados a bold nas células a castanho e, se necessário, rever a informação introduzida. Na folha Rendimentos Totais, devem ser inseridos os valores contabilizados nas contas da classe 7, Proveitos e Ganhos ou Rendimentos. Na coluna F, ou Total, deve ser inserido em cada uma das rúbricas
os valores retirados das demonstrações financeiras aprovadas. Os elementos contabilísticos a utilizar são os balancetes e a demonstração dos resultados. Nas colunas B, C e D devem ser inseridos os valores afetos a cada um dos serviços retirados diretamente do balancete, dos outputs do sistema de contabilidade de custos ou de mapas auxiliares. As colunas G, H e I devem ser sempre preenchidas de forma a facilitar a reconciliação e validação da informação. Podem ver no ecrã um bom exemplo de preenchimento. É muito importante não esquecer o preenchimento da informação sobre fiabilidade e banda de exatidão dos dados sobre rendimentos, tendo presente as orientações da folha Instruções. A folha Imobilizado é importante pelo seu conteúdo, porque permite preenchimento automático de informação nas folhas rendimentos totais, custos diretos e indiretos e balanço. Recomenda-se que o preenchimento desta folha seja iniciado pelas colunas A, B e C, com dados relativos aos serviços regulados, mas tudo depende da forma como a entidade gestora tem organizada a sua informação. Nas colunas D, E e F deve ser introduzida a percentagem de afetação de cada um dos ativos inseridos aos serviços regulados. Se um ativo está afeto a mais que um serviço, deve ser sempre primeiro inserida a percentagem mais elevada, fazer Enter e depois inserir as restantes percentagens. Na linha 6 estão visíveis os totais da informação carregada nas várias colunas. Uma parte desta informação alimenta automaticamente outras folhas do fecheiro. O valor da célula W6, ou seja, o total dos subsídios reconhecidos no exercício, é assumido na célula F13 da folha Rendimentos Totais. O valor da célula Y6, ou seja, o total de subsídios por reconhecer, é assumido na célula B24 da folha Balanço. O valor da célula P6, ou seja, o total das amortizações e depreciações do exercício, será repartido entre a célula F33 da folha de custos diretos e a célula G52 da folha de custos indiretos. Na prática, as amortizações de imobilizado com percentagem de afetação igual a 100% a determinado serviço passam para a folha de custos diretos e as restantes passam para a folha de custos indiretos. Nesta folha devem ser introduzidos dados relativos a todo o imobilizado da entidade gestora, pois só assim os valores reportados ficarão concordantes com as contas aprovadas. Por outro lado, não deve ser reportada informação por rúbrica contabilística, por exemplo, edifícios e construções ou equipamentos, porque assim não se consegue identificar a natureza dos bens. Dada a extensão que alguns mapas de imobilizado poderá ter, os ativos que não tenham relação com os serviços regulados poderão ser agrupados por natureza ou classes de ativos. Por exemplo, se um dado município tem 50 escolas, os dados sobre ativo escolas poderão ficar agregados numa única linha. Para os ativos afetos aos serviços regulados, a informação deverá ser apresentada com algum detalhe para que se consiga identificar a natureza física dos bens que estão a ser imputados a cada um dos serviços. Pode igualmente haver lugar a agregação de elementos homogéneos, por exemplo, se um dado município tem 500 contentores de 100 litros afetos ao serviço de resíduos urbanos, poderá
numa única linha, reportar informação sobre contentores de 100 litros. Caso o número de ativos seja muito elevado e seja necessário inserir mais linhas, deverá entrar em contato com um técnico da ERSAR e solicitar este apoio. Na folha Custos Diretos, devem ser inseridos valores contabilizados nas contas da classe 6, Custos e Perdas. Na coluna F, ou Total, deve ser inserido, em cada uma das rúbricas, os valores retirados das demonstrações financeiras aprovadas, que se figurem custos diretos. Nas colunas C, D e E, deve ser inserido, em cada uma das rúbricas, o valor de custos diretos afetos a cada serviço. Sempre que o fornecimento do serviço em alta seja assegurado por outras entidades, indicadas na folha início, os custos suportados devem ser inseridos nas células B4, C7 e D8. As colunas H, I e J, que contemplam informação sobre fonte de informação, evidências, método de cálculo e número de contas do balancete, devem ser sempre preenchidas de forma a facilitar a reconciliação e validação da informação. Pode no ecrã ver um bom exemplo de preenchimento. Nas folhas Custos Indiretos e Custos Comuns, devem ser inseridos valores contabilizados nas contas da classe 6, Custos e Perdas. Nas colunas G, ou Total, devem ser inseridos, em cada uma das rúbricas, os valores retirados das demonstrações financeiras aprovadas e que se afigurem custos indiretos ou comuns. Nas colunas C, D e E, devem ser inseridas as percentagens de afetação dos valores das várias rúbricas a cada um dos serviços. Caso não esteja implementado na entidade gestora um sistema de contabilidade de custos, estas percentagens devem ser definidas tendo presente a natureza das rúbricas e a configuração física de cada um dos serviços e recorrendo a mapas auxiliares. A base da imputação em percentagem utilizada deve ser escolhida no conjunto das opções disponíveis em Selecione uma opção da lista. As colunas H, I e J, que contemplam informação sobre fonte de informação, evidência, observações e número de contas do balancete, devem ser sempre preenchidas de forma a facilitar a reconciliação e validação da informação. Pode ver no ecrã um bom exemplo de preenchimento. A folha Gastos Totais tem uma área de preenchimento automático e uma área de preenchimento manual de dados. A área de preenchimento automático permite visualizar os custos totais por rúbrica, servindo de apoio ao processo de validação. A área de preenchimento manual é onde se deve proceder à classificação dos dados sobre gastos totais ao nível da fiabilidade e da exatidão da informação. Nas células B48, C48 e D48, deve ser selecionada a fiabilidade da informação dentro do conjunto das opções disponíveis e tendo presente as orientações da folha Instruções. Nas células B49, C49 e D49, deve ser selecionado o nível de exatidão dos dados sobre gastos totais dentro do conjunto de opções disponíveis e tendo presente as orientações da folha Instruções. A folha Balanço Bocal tem por objetivo recolher alguma informação adicional sobre as entidades gestoras e dar fiabilidade aos dados anuais reportados.
Esta folha tem campos de preenchimento automático que estão assinalados a cinzento e campos de preenchimento manual que estão assinalados a branco. Nos campos assinalados a cinzento, destaca-se a informação sobre imobilizado, amortizações acumuladas e subsídios ao investimento, onde são assumidos os valores preenchidos na folha imobilizado. Para iniciar o preenchimento desta folha, deve ter consigo o balanço constante do relatório de gestão aprovado. Recomenda-se que o preenchimento seja iniciado pela coluna B, onde deverão ser inseridos valores relativos ao total das atividades da entidade gestora, ou seja, totalmente concordantes com o balanço aprovado. Nas colunas D, E e F, deverão ser inseridos valores relativos a cada um dos serviços regulados e nas colunas H, I e J deve inserir informação que permita entender e localizar os dados. No final do preenchimento, deverá verificar se os totais das rúbricas do fecheiro coincidem com os totais aprovados. Apenas deve submeter o processo de reporte de contas com valores no fecheiro concordantes com as demonstrações financeiras aprovadas. Folhas DR Pocal e resultados. Estas folhas são de preenchimento automático. Deve visualizar os dados destas duas folhas de forma a confirmar ou alterar a informação introduzida. Uma vez preenchido o ficheiro Excel de acordo com as orientações dadas, é necessário fazer o seu upload, ou seja, importação, para o portal da ERSAR. Para tal, é necessário voltar ao portal da ERSAR e ir novamente ao módulo de regulação económica e aceder ao submódulo Reporte de Contas. Aqui, vamos selecionar o ano do reporte e depois aceder ao separador Importação de Dados. Agora, vamos clicar no botão Browse e depois vamos selecionar o ficheiro Excel já preenchido, que foi gravado na pasta criada para o efeito. De seguida, clicamos em Adicionar para que o ficheiro seja efetivamente importado. Caso este passo seja bem sucedido, o portal irá emitir uma mensagem nesse sentido e será possível ver o ficheiro na área abaixo. Atenção! Se forem importados vários ficheiros, são sempre assumidos os dados relativos ao último ficheiro que foi importado. O processo poderá, no entanto, não ser bem sucedido. Primeiro, o ficheiro não foi importado devido à versão de Excel utilizada, dando a mensagem "Ocorreu um erro ao importar o ficheiro". Se for esta a situação, deverá confirmar a versão de Excel que foi utilizada. Caso seja uma versão de Excel superior ao Office 2010, deverá gravar o ficheiro com extensão XLSX e depois voltar a importar. Caso seja uma versão de Excel em LibreOffice, deverá voltar a preencher todo o ficheiro numa versão de Excel compatível com o Office 2010. Segundo, o ficheiro foi importado, mas com erros, ficando visível no lado direito do ficheiro importado a mensagem "Ver erros". Se for esta a situação, deve corrigir os dados em falta ou incorretamente preenchidos no ficheiro Excel. Para além do ficheiro Excel construído pela ERSAR para suportar o reporte de contas, é necessário submeter cópia dos documentos de prestação de contas da entidade gestora. Para isto, será necessário aceder ao separador Ficheiros, onde vamos carregar cada um dos documentos separadamente. Assim, para cada um dos ficheiros que vamos importar, é necessário escolher na lista o tipo de documento em causa.
Tenha em atenção que o processo de reporte de contas não estará finalizado e não pode ser submetido sem que sejam anexados desta forma todos os documentos constantes desta lista. Estes documentos serão validados pela ERSAR, pelo que, caso não sejam devidamente submetidos, o reporte de contas será devolvido para correção. Depois de submeter o fecheiro no separador Importação de Dados e de fazer upload de todos os documentos de prestação de contas solicitados no separador Ficheiros, deve aceder ao separador Dados Gerais e clicar no botão Submeter. Só assim o processo é finalizado. É importante confirmar ou atualizar os contactos existentes no separador Dados Gerais, incluindo na gestão de notificações. Isto para uma maior agilização de todo o processo na fase de validação. Recomendamos que seja indicado o mail do departamento e do técnico responsável pelo reporte. No separador histórico, podemos consultar as datas de submissão, devolução e validação do processo. Podemos ainda aceder a todos os comentários inseridos no separador Comentários, incluindo aqueles que são emitidos pela ERSAR nas fases de devolução ou validação dos processos. No separador Comentários, as entidades gestoras e a ERSAR podem inserir os comentários considerados desejados sobre o processo. Chegamos ao fim desta formação dedicada ao reporte de contas anual à ERSAR por parte das entidades gestoras de sistemas municipais. Para mais informações, consulte o módulo Regulação Económica e os fóruns dedicados à regulação económica no portal da ERSAR.